Levítico capítulo 3. Quando o homem apresentar a Deus o Senhor uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Em frente da tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. E um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento toda a gordura que cobre os miúdos. Os 2 rins com a gordura que os cobre, também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha que está no altar. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer a Deus, o Senhor, um animal do seu rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito. Se a oferta ao Senhor for um carneirinho, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará, em frente à tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor uma oferta de alimento e gordura do animal, o rabo inteiro, que será cortado bem perto da espinha, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, e a gordura que cobre também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento a Deus, o Senhor. Se a oferta ao Senhor for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente à tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor uma oferta de alimento, a gordura que cobre os miúdos do animal, e os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento que tem cheiro agradável. Toda a gordura pertence a Deus, o Senhor. Por isso os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura nem o sangue. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. Levítico capítulo 4. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que, sem querer, quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus o Senhor um touro novo sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali na presença do Senhor. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e o levará para dentro da tenda. Ali, ele molhará um dedo no sangue e, na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente à cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Do mesmo jeito que se tira tudo isso do touro sacrificado como uma oferta de paz. E o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas. Mas ele pegará o couro do animal e a carne toda e a cabeça e as pernas e os miúdos e também os intestinos e os levará para fora do acampamento, até um lugar puro onde são jogadas as cinzas. Ali queimará o animal todo em cima da lenha. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados sem saber que pecaram, logo que reconhecerem que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício a fim de tirar o pecado e apresentarão em frente à tenda sagrada. Ali, na presença do Senhor, os líderes porão a mão na cabeça do animal e o matarão. Depois, o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue e, na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente à cortina, no lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. Em seguida, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar. E fará com esse animal o mesmo que fez com aquele que ele ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão dos pecados e o povo será perdoado. Por fim, como fez com outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Essa é a oferta para tirar o pecado do povo. Se o homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar, sem querer, uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não se fizesse, logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito,
O homem porá a mão na cabeça do animal e, na presença do Senhor, o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Esta é a oferta para tirar o seu pecado. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Como no caso da oferta de paz, toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados, e o homem será perdoado. Se uma pessoa do povo, sem querer, quebrar uma das leis de Deus e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisada de que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito, para tirar o pecado que cometeu. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus, o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá sacrifício para conseguir perdão dos pecados, e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar o seu pecado, o animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e no lado norte do altar, onde serão mortos os animais que são queimados. Ele matará a ovelha como um sacrifício para tirar o seu pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Como costuma fazer com a oferta de paz, o sacerdote tirará toda a gordura da ovelha e queimará essa gordura no altar, em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício a Deus, o Senhor. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados, e a pessoa será perdoada. Salmos capítulo 47. Batam palmas de alegria todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos, ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem ele ama. Deus vai subindo para o seu trono, enquanto ele sobe a gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei. Louvem a Deus com canções, pois ele é o rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo. Lucas capítulo 11. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoe os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães? É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que um amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bater. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, você vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: É Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá o poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus.
Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebul que me dá o poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando o homem forte e bem armado guarda sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e vence, ele leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Jesus continuou: Quando um espírito mau sai de alguém e anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra, então diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: Como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou! Mas Jesus respondeu: Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: Como as pessoas de hoje são más! Pedem um milagre como um sinal de provação de Deus, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque, quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. Eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Jesus continuou: Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ao entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em vocês não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: Vocês fariseus lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. São tolos. Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro? Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o Senhor nos está ofendendo também. Jesus respondeu: Ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão a outros. Por causa disso, essa gente de hoje está castigada pela morte de todos os profetas, assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo,
Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria, e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo.